Apocalipse 1,17. Aleluia. Agora eu encontrei. Se você puder, fique de pé. Passamos a leitura em nome de Jesus. Quando eu o vi, caí aos seus pés, como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e tenho autoridade sobre o inferno. Estenda suas mãos em minha direção, ore por mim, para que o Espírito Santo fale conosco através da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua poderosa e bendita palavra que nós acabamos de ler. E nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo fale conosco através da tua doce e santa palavra. Fale ao nosso coração, ministra as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos receber a tua palavra e que a tua palavra em nosso coração nos dê coragem para enfrentar e vencer todo medo. Em nome de Jesus de Nazaré. Nós oramos para que o teu Espírito fale conosco de uma forma poderosa, que sejamos animados, sejamos revigorados, sejamos instruídos pela tua palavra. No bendito nome de Jesus, assim oramos para a tua glória. Amém, amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Eu vou falar hoje à noite sobre não tenha medo. Não tenha medo. Hoje à tarde, enquanto estava preparando esta ministração, eu lembrei de um acontecimento, de uma experiência que eu e minha esposa tivemos no ano de 2009, quando nós estávamos voltando de Manaus, né? E é interessante porque as pessoas, elas podem expressar medo de mais diferentes maneiras. Então tem pessoas que expressam medo de maneiras bem esquisitas. E nessa história que eu vou contar para você, talvez você se identifique com isso. Nós fomos para Manaus participar de um congresso lá no ano de 2009, exatamente nesse período de junho. E no dia 24 de junho, então, nós estávamos voltando de Manaus. Estávamos eu, minha esposa, o irmão Gênio, a sua esposa, a irmã Tati, e estava também o nosso irmão, o nosso querido irmão, o irmão Val, o esposo da nossa irmã Adriana, né, que já está com o Senhor, que era o esposo da nossa irmã Adriana, que hoje já está com o Senhor. Nós estávamos 5 pessoas, e quando nós estávamos voltando de Belém, de Manaus para Belém, aquele trecho lá de Manaus para Belém, pega toda aquela floresta amazônica, é um trecho que chove muito, chove intensamente. E nesse dia choveu demais, estava chovendo muito, nós víamos os raios cortando, assim, pertinho da asa do avião, né? E eu estava justamente sentado próximo à asa do avião. E nós entramos numa turbulência terrível, nunca tinha passado por uma experiência dessa, uma turbulência em outros momentos que viajei, de avião, já tinha enfrentado turbulências mais leves, mas nesse dia foi uma turbulência que eu nunca tinha experimentado antes, nunca tinha vivido antes. E a sensação que nós tínhamos é que o avião era como se fosse um ioiô. Você sabe que o ioiô desce e sobe, né? Só lança o ioiô. Então essa era a sensação que nós tínhamos. O avião era como se tivesse por alguns instantes queda livre e depois subia. Uma sensação horrível. E a primeira reação que eu tive naquele momento foi pegar a mão da minha esposa. Eu peguei a mão dela e comecei a orar. Essa foi a minha reação de imediato. Comecei a orar: Senhor, sustenta esse avião, meu Deus, tem misericórdia da gente. Comecei a orar em línguas e ali orando, né? Eu acredito que os outros irmãos, Gênio e Tati, que estavam atrás de nós também, tiveram reação. Mas Val, ele teve uma reação totalmente diferente. Ele estava sentado na poltrona do meu lado, né, ao lado de mim e da minha esposa, e ele começou a rir copiosamente. Enquanto nós estávamos tremendo de medo, segurando na mão e orando, Val começou a rir. Ele ria intensamente, ele começava a gritar assim: uhul! Nós estamos no tobogã, pastor, nós estamos no tobogã. E ele gritava agitado, fazendo o maior barulho no avião, todo mundo tenso, e Val dava gritos de alegria, dizendo que estava no tobogã. E eu fiquei impressionado com aquilo. Eu disse: como é que pode essa pessoa, esse irmão, não ter medo, não ficar com medo numa situação como essa? Mas depois eu entendi, depois eu fui entender
que era apenas uma maneira dele expressar o medo dele. Algumas pessoas, quando estão com medo, expressam dessa forma, rindo, brincando, fazendo brincadeira, né? É uma tentativa, de certa forma, de camuflar o medo. Então, as pessoas têm variadas maneiras de expressar o seu medo, não é verdade? Mas a verdade é que nós precisamos entender o seguinte: existe aquele medo natural, não é? Que você tenta fugir de uma situação de perigo, de risco, que pode lhe causar algum sofrimento, isso é normal. Mas existe aquele medo patológico, aquele medo que lhe impede de viver, aquele medo que paralisa você, aquele medo que impede você de experimentar a vida plena que Deus tem para você. E é sobre esse medo que Deus quer que nós vençamos, esse medo que nos paralisa, esse medo que nos impede de viver o melhor de Deus para nós. Existe o medo natural, que é aquele medo preventivo. Você sabe que você está numa situação de risco, você foge daquela situação, não é? Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando daquele medo que tenta paralisar você, que tenta impedir você de viver o melhor que Deus tem para a sua vida. No texto que nós acabamos de ler, o apóstolo João, ele teve uma experiência. Ele viu Jesus. Ele teve uma visão de Jesus. E é interessante porque o texto diz que a primeira reação que o apóstolo João teve quando teve essa experiência de ver Jesus foi que ele ficou com medo. O medo foi tão intenso, o medo foi tão apavorante, que a Bíblia diz que João caiu aos pés de Jesus como morto. Ficou desfalecido. O medo fez com que ele ficasse desfalecido. E a reação de Jesus foi tocar em João, colocar a mão direita sobre ele e dizer: não tenha medo. Não tenha medo. Mas essa não foi a única vez que discípulos tiveram medo quando Jesus se manifestou. Lembra quando os discípulos estavam no barco lá no mar da Galileia? A Bíblia diz que era de madrugada. E Jesus decidiu andar sobre as águas exatamente naquele dia. E os discípulos estavam lá num barco, no meio do mar da Galileia, sendo açoitado pelo vento de um lado para outro, e Jesus decidiu naquele dia andar sobre as águas. Imagine a cena. Quem aqui gosta de pescar? Alguém aqui que pesca? Opa, glória a Deus, temos alguns pescadores aqui. Quem já pescou de noite com um barquinho? Numa barragem, numa praia, não já? Opa, já teve alguma experiência de ventos fortes, alguma coisa assim? Não, ou de ficar meio... Já? É uma experiência não muito boa, não é verdade? Então os discípulos estavam assim, naquela experiência, o barco sendo açoitado, vento forte, ondas fortes, escuridão, a lua e as estrelas estavam cobertas pelas nuvens, então não era noite escura, e exatamente naquela noite Jesus começa a andar sobre as águas. Jesus faz umas coisas bem interessantes. Agora imagine você está lá no seu barquinho pescando, numa barragem, numa presa, num mar, e de repente você começa a ver uma pessoa andando sobre as águas. Qual seria a sua reação? A mesma que os discípulos tiveram. A Bíblia diz que os discípulos ficaram apavorados e começaram a gritar: é um fantasma! Eles confundiram Jesus com um fantasma. E aí a Bíblia diz o seguinte: Jesus disse: coragem, não tenha medo, sou eu. Coragem, não tenha medo, sou eu. Mais uma vez, discípulos tiveram uma experiência com Jesus, não reconheceram que era Jesus e ficaram apavorados, mas Jesus os encorajou e Jesus disse: não tenha medo, sou eu. O nosso Senhor Jesus está sempre nos encorajando, diante de experiências, diante de circunstâncias, que o nosso coração pode ficar atemorizado, que o nosso coração pode ficar assombrado com medo. E esse é um tempo que nós vivemos, exatamente o tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de muito medo, de muito pavor. Muitas incertezas, as pessoas estão com medo do futuro, estão com medo de perder entes queridos, ou estão com medo de morrer, ou estão com medo de que não vai conseguir vencer na sua empresa, nos seus negócios, nas suas finanças. Muitas incertezas, incertezas econômicas, incertezas políticas, incertezas com relação ao próprio futuro. E essas incertezas todas geram ansiedade, pavor e medo no coração de muitas pessoas. Mas diante dessas incertezas, diante dessas circunstâncias avassaladoras que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo nesse tempo, a palavra de Jesus para mim e para você é: não temas, não tenha medo. E por que nós não precisamos ter medo? Eu vou dizer nessa noite um dos motivos, mas é certo que nós não precisamos ter medo, porque Ele está conosco. Ele está comigo e com você.
seja nas montanhas, seja nos vales, seja nos momentos bons que nós enfrentamos, ou seja nos momentos difíceis que nós enfrentamos, Jesus prometeu a sua presença conosco. E no texto que nós lemos aqui de Apocalipse, eu gostaria que você mantivesse aqui, porque a gente vai examinar esse texto, vamos examinar as Sagradas Escrituras. É algo muito interessante que a gente vê aqui. Por que ele disse para João não ficar com medo? Quais lições nós podemos aprender dessa experiência que João teve com Jesus naquele dia? Como eu disse, João ficou apavorado quando viu Jesus. Talvez você também ficasse. Eu vou ler para você a descrição da visão que João teve. Você pode acompanhar comigo? Será que você ficaria assustado se visse alguém assim? Eu acho que sim. Olha a visão que João teve, por isso que João ficou tão apavorado. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 12. Apocalipse 1, 12, a gente vai continuar a leitura até o texto que a gente estava. Olha a visão que João teve de Jesus. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestido uma roupa que chegava até os pés e com a faixa de ouro em volta do peito. Então estava vestido com a roupa bem branca, uma túnica imensa que chegava até os pés e com a faixa de ouro no peito. Os seus cabelos eram brancos como lã ou como neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha, depois de polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, na sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Eu acho que você também cairia. Não é verdade? Que visão extraordinária que João teve de Jesus. Ele vê Jesus e naquela visão Jesus tinha um cabelo branco como a neve, os olhos eram 2 tochas de fogo, tinha uma espada saindo da sua boca, uma espada afiada de 2 gumes, os seus pés eram brilhantes como latão reluzente, o seu rosto brilhava como a intensidade do sol. E ele teve essa visão de Jesus e ficou com medo, apavorado e caiu ao chão. Mas qual foi a primeira reação que Jesus teve? A Bíblia diz que Jesus colocou a sua mão direita, versículo 17 diz isso. Jesus colocou a sua mão direita sobre João e disse para ele: não temas. E esse detalhe é muito interessante, porque a mão direita na Bíblia simboliza a mão que abençoa. Todas as vezes que Deus está dizendo que vai liberar a sua bênção, Ele está dizendo: eu estenderei a minha destra, a minha mão direita. A mão direita é a mão que libera a bênção, a mão direita é a mão que abençoa. Isso é símbolo da bênção de Deus na Bíblia. Tanto é assim que quando Jacó vai abençoar os filhos de José, ele põe a mão direita sobre o mais novo e a mão esquerda sobre o mais velho, e José não se conforma, José não gostou da atitude dele e troca as mãos. Mas Jacó queria realmente abençoar o mais novo em lugar do mais velho naquele dia. Então a mão direita representa o quê? A mão que abençoa. A mão direita é a mão da bênção, representa a bênção. Qual é a lição que nós temos nisso aqui? Por que nós não precisamos temer? Porque nós temos a bênção de Deus sobre nós. Por que nós não precisamos temer? Porque Ele está estendendo a sua mão direita sobre você para te abençoar. A mão dele está sobre a sua vida, a mão dele está sobre você para te abençoar. Você pode receber essa palavra? Diga comigo assim: a destra do Senhor está sobre a minha vida, me abençoando. Então significa que você já é abençoado. Não é que você será abençoado, não. Você já é abençoado. Efésios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o quê? Que já nos abençoou. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E aí vem aquele medo, né? E se? Pois a bênção de Deus sobre você diz o seguinte: você já é abençoado, independente das circunstâncias. Independente do que lhe aconteça, independente das circunstâncias, a minha mão está sobre você, a minha bênção está sobre você, e você já é abençoado. Quando você recebe essa palavra? Ele continua dizendo para João,
depois que ele colocou as mãos sobre João, ele disse para João assim: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Isso significa que ele é eterno. Há um outro texto que diz: eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. É como se disséssemos assim: eu sou o A e o Z no nosso alfabeto português, né? Eu sou o A e o Z. Então, em grego é alfa e ômega, as duas, a primeira letra e a última letra. Primeiro e último, primeiro e último. Ele está dizendo: eu sou o primeiro e último. Mas dizer que é primeiro e último significa o quê? Significa que ele é eterno. Por ser eterno, ele não está preso nem limitado ao tempo e ao espaço como nós. Por ser eterno, ele não está preso ao tempo e às circunstâncias como nós. Pelo contrário, por ser eterno, ele está acima do tempo e acima das circunstâncias. Então você serve a um Deus que é atemporal, você serve a um Deus que é Senhor do tempo, e quando Ele abre uma brecha no seu tempo, e quando o tempo de Deus, que é chamado na Bíblia de Kairos, encontra com o seu tempo cronológico, o seu cronos, há um milagre, há uma liberação de poder, há uma liberação de vida sobre você de forma extraordinária. Amém? Naquele dia que você estava no hospital, Deus abriu para você uma lacuna no tempo. E o cronos de Deus, o Kairos de Deus, perdão, visitou o seu cronos. O tempo de Deus visitou o seu tempo. E quando o tempo de Deus visitou o seu tempo, Ele te acrescentou anos de vida. Quando o tempo de Deus alcançou o teu tempo na terra estava se findando, mas quando o tempo de Deus alcançou o teu tempo, você recebeu anos de vida. O teu tempo na terra foi incumpridade, porque o tempo de Deus alcançou o teu tempo. Quantos entendem o que eu quero dizer? Quando o tempo de Deus alcança o teu tempo, coisas que demorariam anos para acontecer, eles vão acontecer imediatamente. Lembra do vinho que Jesus transformou na festa de Caná da Galileia? Quanto tempo se demora para produzir um bom vinho? Bom, alguns estudiosos dizem que pelo menos de 20 a 30 anos entre o plantio da semente da uva, a maturidade daquela planta, colher as uvas, preparar aquele vinho e deixar envelhecer, porque quanto mais velho o vinho, para aqueles que entendem de vinho, melhor é o vinho, mais caro é o vinho. Pois Jesus fez o melhor vinho em fração de segundos. Jesus fez com que o vinho, que demoraria cerca de anos, de décadas para ficar maduro, para ficar pronto para o consumo, Ele fez isso em fração de segundos, porque quando Jesus toca o nosso tempo com o tempo dele, aquilo que levaria anos, décadas, meses para acontecer, pode acontecer em fração de segundos. Você recebe? Diga amém. Então hoje à noite eu quero profetizar em nome de Jesus, que o Senhor do tempo, aquele que é o primeiro e o último, o Senhor do tempo, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é eterno, Ele vai abrir uma lacuna no tempo dele, vai alcançar o teu tempo com milagre, e aquilo que levaria muito tempo para acontecer, bênçãos que do mundo natural levaria muito tempo para acontecer, vão ser liberadas sobre você, no poderoso nome de Jesus Cristo. Os céus beijarão a terra e você experimentará um milagre de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Se há alguém que recebe essa palavra aqui nessa noite, por favor, dê um aplauso ao Senhor Jesus para a glória dele. Dê um aplauso ao Senhor Jesus para a glória dele. Aleluia. Diga para o seu irmão: Ele é o Senhor do tempo e das circunstâncias. Ele está acima do tempo e das circunstâncias. Aleluia. Ele diz para João, além de tocar em João, além de dizer eu sou o primeiro e o último, que significa que Ele é eterno, Ele diz para João: eu sou aquele que vive. Eu sou aquele que vive. Significa que Ele não está morto, Ele vive. Você serve a um Deus vivo, a um Deus vivo. E se Ele está vivo, Ele pode e quer fazer coisas extraordinárias na sua vida, porque Ele está vivo. Porque Ele está vivo, Ele continua salvando. Porque Ele está vivo, Ele continua curando.
Porque Ele está vivo, Ele continua libertando. Porque Ele está vivo, Ele continua quebrando cadeias espirituais. Porque Ele está vivo, Ele continua restaurando famílias. Porque Ele está vivo, Ele continua restaurando casamentos. Porque Ele está vivo, Ele continua enchendo o coração do esposo de paixão pela esposa e da esposa para com seu marido. Porque Ele está vivo, Ele restaura o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Porque Ele está vivo, Ele faz milagres que só Ele é capaz de fazer. Porque Ele está vivo, Ele continua respondendo às nossas orações, respondendo aos nossos clamores. Porque Ele está vivo, irmãos. Ele não é indiferente às nossas orações. Porque Ele está vivo, Ele não é indiferente aos nossos clamores. Ele não é indiferente às lágrimas que derramamos diante dEle. Nós não clamamos a um Deus distante. Nós clamamos a um Deus que está vivo e que está perto. Ele não apenas criou o universo, deu um piteleco nas engrenagens do universo, fez as engrenagens e a máquina do universo funcionar, e depois se afastou e disse: a partir de hoje é com vocês, se virem. Não! Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que se relaciona conosco, que interage conosco, que busca um relacionamento conosco e que busca intervir em nossas circunstâncias também. É um Deus presente. Ele está vivo. Ele disse isso para João: eu estou vivo, eu sou aquele que vive. Você não está se relacionando com uma pedra, uma madeira, um gesso. Você não está se relacionando com um ser inanimado, você está se relacionando com uma pessoa, com um Deus vivo que te ama e que quer ter uma relação próxima e íntima com você. Diga amém se você está entendendo. Só que ele diz uma verdade para João: estou vivo, e ele continua: estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. É isso? Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Uau! Ele está vivo, mas esteve morto? Como é isso? Sim, Ele morreu. Ele morreu pelos meus pecados. Ele morreu pelos seus pecados. Ele morreu levando sobre si o madeiro, levando sobre si ali na cruz as penalidades do meu e do seu pecado. Nós merecíamos a cruz, nós merecíamos morrer porque fomos nós que pecamos, mas Jesus voluntariamente se ofereceu para pagar a pena dos nossos pecados, para pagar a pena em nosso lugar. E você tem que entender uma coisa importante: Deus nos perdoa não só porque Ele é bom, mas também porque Ele é justo. E a morte de Cristo satisfaz tanto o amor de Deus como a justiça de Deus. Na cruz, Jesus morreu em nosso lugar, pagou a penalidade dos nossos pecados, levou sobre si no madeiro as nossas mazelas, levou sobre si no madeiro as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas maldições, levou sobre si no madeiro as nossas iniquidades, levou sobre si as nossas desobediências, as nossas rebeldias, as nossas obstinações, as nossas mentiras, os nossos enganos, as nossas teimosias, levou sobre si no madeiro os nossos vícios, levou sobre si no madeiro as nossas prostituições, os nossos adultérios, levou sobre si no madeiro tudo aquilo que é consequência da natureza humana caída. Ele levou sobre si no madeiro, e ali na cruz Jesus recebeu toda a justa punição pelos nossos pecados em nosso lugar, bebeu o cálice da nossa morte para que nós pudéssemos beber o cálice da sua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Ele fez isso por mim e por você ali na cruz. Sim, Ele morreu. Ele morreu para nos levar para perto de Deus. Ele morreu para nos comprar para Deus com o seu próprio sangue. Ele morreu para que eu e você, que estávamos longe de Deus, que estávamos afastados de Deus, pudesse agora nos achegar e estar perto dEle, porque diz a Bíblia que pelo sangue de Jesus, o véu que nos separava do Pai, o véu que criava uma separação, abismo entre nós,
e o Pai foi rasgado de alto a baixo, sinalizando que o próprio Deus rasgou aquilo que nos separava dele pela morte do seu Filho ali na cruz. Sim, ele morreu para nos aproximar do Pai, ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados, ele morreu para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nós pudéssemos andar de cabeça erguida, sem o peso da condenação, sem o peso da culpa. Ele morreu porque ele ama você. Ele morreu porque você é amado, amada dele, porque você é especial para ele, você é especial para o coração dele. Por isso que ele morreu por você e por mim. E a morte de Jesus trouxe a provisão para mim e para você, não apenas de nossa salvação, mas de tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida piedosa, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida abençoada. Jesus disse em sua palavra em João capítulo 10, versículo 10: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e vida plena, vida abundante. Então a morte de Jesus proveu para mim e para você vida abundante. Sim, ele morreu. Morreu por mim e por você. Morreu porque nos ama. Você pode levantar suas mãos para o céu e diga assim: obrigado, Jesus. Diga mais alto: obrigado, Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que eu sou um filho ou uma filha amado, amada. Eu sei que eu sou um filho amado. Diga: a tua morte na cruz por mim prova o quanto eu sou amado ou amada do Senhor. Amém? Eu queria que os amados de Deus dessem um aplauso a Jesus. Aqueles que têm certeza de que são amados dele. E o que isso tem a ver com medo? O amor lança fora todo medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você sabe que é amado por Deus, você não precisa ter medo de ser rejeitado. Sabe que essa é uma das coisas que as pessoas têm medo nos nossos dias: medo de rejeição, medo de não ser aceitos, medo de não ter aprovação de outras pessoas. E muitas pessoas querem fazerem as coisas para ter a aprovação dos outros, mas você não precisa ter mais esse medo, porque ainda que outras pessoas te abandonem, ainda que a tua própria família seja capaz de te abandonar, você é ainda mais incisivo como a Bíblia é, ainda que a sua mãe que te gerou no seu ventre seja capaz de te abandonar, o Senhor diz para você: eu contudo não te abandonarei, diz o Senhor. Eis que na palma das minhas mãos eu tenho escrito teu nome. Eu tenho escrito teu nome. Então você é amado do Pai, amada do Pai. A cruz de Jesus revela isso. E isso arranca do seu coração medo. Medo da rejeição, medo de não ser aceito, medo de não ser amado, medo de não ser querido. Será que eu vou casar? Será que meu marido vai me amar para sempre? Será que minha esposa vai me amar para sempre? Será que os meus filhos, quando crescerem, vão me visitar? Será que os meus filhos, depois de casado, vão me ver? E se eu ficar sozinho um dia? Eu tenho medo da solidão, eu não quero ficar só. Não precisa ter esse medo. Porque independente das pessoas à sua volta, e é maravilhoso ter pessoas boas à nossa volta, Jesus nunca vai te abandonar. E Ele vai sempre prover alguém. Se você, escute o que eu vou te falar, se você for pleno no amor de Deus, se você satisfazer do amor de Deus, Ele sempre colocará pessoas que corresponderão a esse amor com você, e que te amará com pureza de coração. Amém? Então, quando você tem essa convicção do amor de Deus, sabe o que acontece? O medo da rejeição, o medo de não ser aprovado, o medo de não ser aceito, cai por terra, porque Ele diz para você: você já é aceito em mim, você já é aceito em mim e por mim, Ele já te aceitou. Ele já te aceitou. Você acha que foi você que aceitou Jesus? Não, Ele te aceitou. Ele disse isso na sua palavra: não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês. Você já foi aceito pelo Senhor, você já foi escolhido pelo Senhor. Olha para a pessoa linda que está ao lado e diga assim: você já é escolhido pelo Senhor.
Diga mais alto, vocês acham que está com frio hoje, né? Diga mais alto aí. Se você está junto dessa pessoa linda, diga assim, meu lindo, minha linda. Com todo respeito, né? Se não for marido e mulher, diga assim, com respeito, meu lindo, minha linda. Você já é escolhido do Senhor. Diga aí, nego, elogia ele aí, negão. Diga um pro outro aí, crise, nego, meu lindo. Você já é escolhido pelo Senhor. Você já é amado do coração do Senhor. Amém? E Ele te aceita, Ele te escolheu e te aceita. Mas pastor, eu tenho erros, eu tenho defeitos, eu tenho coisas na minha vida que precisa mudar. Não se preocupe, que à medida que você estiver andando com Jesus, à medida que você se relaciona com Ele, Ele mesmo vai mudando, porque é impossível alguém caminhar com Jesus e não ser mudado. Ah, eu tenho que mudar muita coisa na minha vida ainda. Não, você só precisa aceitar o amor dEle e andar com Ele, porque quando você começa a caminhar com Ele, não tem jeito, você fica parecido com Ele. Quanto mais você caminhar com Jesus, mais parecido com Jesus você se torna. Lembra de Pedro? Pedro andou com Jesus 3 anos e meio. Quando ele quis negar Jesus, não conseguiu. A mulher disse para ele, né, empregado lá da casa, disse assim, olha, você é um deles. Não, não sou. Você é. E praguejou, e xingou, e falou um bocado de coisa, negando a sua identidade. Mas a mulher disse assim para ele, você é um deles, porque a sua forma de falar te denuncia. Pedro andou tanto com Jesus que falava igual a Jesus. Até o sotaque de Pedro era igual ao de Jesus. Até o sotaque, Jesus cresceu no lugar, né, da Galileia lá de Nazaré, e ele, até o sotaque de Pedro ficou igual a Jesus, porque andou tanto com Jesus, e ele queria negar, mas você fala igual a ele. Pastor, eu tenho que mudar muita coisa na minha vida. Qual é o segredo? Receba o amor de Jesus e ande com Ele. Só isso. Ah, mas eu preciso parar de fazer isso, preciso parar de fazer aquilo, preciso parar de fazer aquilo outro. Qual é o segredo? Receba o amor de Jesus e ande com Ele. Quanto mais você recebe o amor de Jesus, quanto mais você recebe, percebe quanto é amado por Jesus, e quanto mais você anda com Jesus, em relacionamento próximo com Ele, em relacionamento íntimo com Ele, mais transformado você será. Porque a mudança acontece à medida que você caminha com Ele. A mudança acontece à medida que você anda com Ele. É igual no casamento. Quem aqui é casado há mais de 20 anos como eu? Ok? Nesses 20 anos você percebeu que você mudou em muitas coisas e o seu cônjuge também mudou em muitas coisas. Sim ou não? A convivência um com o outro fez com que vocês mudassem. Vocês mudaram. E eu creio e espero em nome de Jesus que tenham mudado para melhor. Amém? Do lado da sua esposa, do seu marido aí, diga assim, a sua companhia, meu amor, me faz muito bem. Manda um beijinho aí para sua esposa, para o seu marido. Amém? A sua companhia me faz muito bem. A sua companhia me ajuda a ser melhor a cada dia. A sua companhia ajuda com que eu seja a melhor versão de mim mesmo a cada dia. Não é assim em bons casamentos? Sim ou não, povo de Deus? Não é assim em bons casamentos? Pois na sua relação com Jesus, no seu relacionamento com Jesus, quanto mais o tempo passa, quanto mais próximo de Jesus você anda, quanto mais íntimo de Jesus você é, melhor você fica. E aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de um relacionamento com uma pessoa que é o Senhor Jesus, com o nosso Deus que é o Senhor Jesus. Não é uma religião. É por isso que tem muita gente que não é transformada, porque ela apenas está na religião, ela apenas entrou na igreja. Ela não está em Jesus, ela está na igreja. Ela não está em Cristo, e Cristo não está nela, ela apenas está na igreja. E uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, assim como entrar numa garagem não faz de você um carro, somente estar na igreja não faz de você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas se você estiver em Cristo, se eu estiver em Cristo, aonde eu estiver, eu serei homem de Deus. Você será mulher de Deus, homem de Deus. Quantos estão entendendo? Você será uma pessoa melhor a cada dia. Por quê? Porque você está em Cristo. Então Ele morreu para mostrar para você o quanto você é amado dEle. Então, não resista a esse amor. Não resista ao amor de Jesus. Porque muitas vezes o nosso coração está tão machucado, tão ferido e tão decepcionado com relacionamentos humanos. Muitas vezes nós recebemos traições, somos traídos no nosso trabalho. Fomos traídos por pessoas próximas a nós, fomos traídos, muitos foram traídos num relacionamento que deveria ser o relacionamento mais
fiel, que é o relacionamento de casamento. Alguns receberam traição no casamento, em outras áreas, e o coração está muito machucado, decepcionado, não confia mais em ninguém. Mas eu quero dizer para você uma coisa: se entregue ao amor de Jesus, não resista ao amor de Jesus, porque Ele lhe ama como ninguém mais lhe ama. E se você receber o amor de Jesus e andar com Ele, todas as mudanças que você precisa, você vai experimentar. Todas as mudanças que você precisa, você vai receber, simplesmente quando você aceitar o amor de Jesus, entender o quanto é amado por Ele, abrir o seu coração para esse amor e caminhar com Ele, caminhar com Jesus, em uma relação íntima com Ele. Você vai ver mudanças tremendas, efetivas, acontecendo em sua vida, dia após dia, dia após dia. Então, vida cristã não é uma religião, é um relacionamento com Jesus. Ele morreu para provar o quanto nos ama. Ele disse para João: estive morto, mas vivi, mas ressuscitei. E então Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele ressuscitou então para viver, para interceder por nós. Ele ressuscitou para ser o nosso advogado junto ao Pai. Para ser o nosso advogado junto ao Pai. 1 João capítulo 2, versículo 1. 1 João 2,1 diz assim: filhinhos, não pequeis. Todavia, se alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que João está dizendo? João está dizendo para nós, esse mesmo João que escreveu Apocalipse, está dizendo para nós lá em 1 João 2,1, não peque. Não viva uma vida de pecado. Mas se acontecer de você pecar, se por algum acaso você tiver um momento de fraqueza, escorregou e cometeu um deslize, não se desespere, não pule do barco de vez, não abandone a fé. Você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é o seu advogado junto ao Pai. Ele vai defender a sua causa. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Diga amém. Ele ressuscitou para ser o nosso advogado. Ele ressuscitou para vencer a morte e declarou para todos aqueles que nele creem que eles também ressuscitarão. Por isso não precisamos ter medo da morte. Por que não? Porque mesmo se você e eu morrermos nessa terra, ou quando morrermos, a promessa de Jesus para mim e para você é que nós seremos ressuscitados para viver com Ele eternamente. A promessa dele para cada um daqueles que creem nele é que eles serão ressuscitados para viver com Ele eternamente. E aí eu sempre digo uma coisa: o problema em si não é morrer, não é só morrer. O problema é morrer sem estar preparado em Jesus. Mais ou menos uns 8 anos, eu acredito, uns 8 anos. Cleicinho tem 9, né? 9 anos. Se Ana estivesse aqui, ela me confirmaria. Uns 9 anos, né? Que eu sofreu aquele acidente. Uns 9 anos, mais ou menos. 9 anos que o nosso irmão que eu sofreu aquele acidente de moto. Ele disse que bateu a moto dele, aquelas motonas de corrida enorme, no muro, a 120 por hora. Ele estava a 280 km por hora, quando ele viu a curva, ele conseguiu reduzir, mas ainda bateu a 120 por hora. Ficou vivo por um milagre de Deus. Fraturou a perna em vários lugares, fraturou o braço em vários lugares, quebrou o dedo. Eu fui visitá-lo, ele todo emendado, cheio de ferros no braço, na perna. Eu entrei no quarto e disse: você sabe que você ia morrer, não sabe? Eu disse: sei, pastor. Eu falei: mas todo mundo vai morrer, todos nós, um dia mais cedo ou mais tarde a gente vai morrer. O problema não é morrer, o problema é: você estava preparado para morrer naquela hora? Ele disse: não, pastor. E se você morresse, porque eu naquela hora? Ele disse: eu estaria perdido, pastor. Eu disse: a única maneira de a gente se preparar para esse momento é entregando a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. É recebendo o amor e o perdão dele para nós. É a única maneira. Você crê nisso? Ele disse: creio. Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida?
Ele começou a chorar copiosamente. Ele disse: é tudo o que eu mais quero, pastor. E naquele dia, ele entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Para o Senhor Jesus. Agora, em fevereiro desse ano, ele nos deixou. Ele não está entre nós mais. Mas agora, ele estava preparado para partir. Então a questão não é somente morrer. Porque mais cedo ou mais tarde, todos nós um dia iríamos morrer. Eu espero morrer igual minha avózinha, né? Com 101 anos. Quem quer morrer bem velhinho aqui, diga amém. Quem não quer morrer de jeito nenhum, diga aleluia. Eu prefiro que Jesus volte com a gente em vida ainda, né? Mas se tivermos que passar pela morte, antes da volta de Jesus, se isso acontecer, que nós estejamos preparados. Que nós estejamos preparados. Então Jesus ressuscitou. Para quê? Para dizer para mim e para você: se você crê em mim, ainda que você morra, você vai viver de novo. Se você crê em mim, a morte não será terror para você. Como disse o apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? Para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? Lucro. Quando alguém tem convicção da sua fé em Jesus, diz como Paulo: eu vivo para Cristo, se eu morrer, eu estou no ganho. Eu vivo para Cristo, se eu morrer, eu estou no lucro. Quando alguém vive para Cristo, vive nessa certeza. Aqueles dos nossos irmãos que já estão no Senhor, nesses 2 anos, 2 pessoas muito preciosas para nós partiram para o Senhor. Foi Cleito e Queu. Eles já estão envolvidos na glória de Deus. Já estão envolvidos na glória. Para eles não há mais tristeza, nem lágrima, nem dor, nem sofrimento. Já estão envolvidos na glória de Deus. Por quê? Porque creram em Jesus. Pastor, quão bom eu preciso ser para ser salvo? Não tem a ver com a sua bondade. Tem a ver com que você crê. Você crê no sacrifício de Jesus por você. Você aceita o presente da salvação. Pronto. É o que você precisa. Foi como, só uma ilustração, tá? Quando eu dei a Bíblia de presente, as irmãs aceitaram. Elas simplesmente aceitaram. E agora, a Bíblia é delas, amém? A Bíblia é delas, das nossas irmãs. Pois a salvação é um presente. Jesus pagou o preço, Ele pagou. Lá na cruz Ele pagou o preço da minha salvação e da sua salvação. Mas agora Ele nos oferece de graça. O que eu preciso fazer? Receber o presente da salvação. Quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu recebo o presente da salvação. Então não tem a ver se eu sou bom, se eu sou uma pessoa boa, se eu faço as coisas tudo certinho. Não, tem a ver se eu recebi o presente ou não. E Ele está dizendo aqui que ressuscitou, para que eu e você que cremos nele, possamos ter certeza de que nós também ressuscitaremos. Diga amém se você está entendendo, diga glória a Deus. E ele continua, ele diz assim por último, ele diz: e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Chaves aqui significa autoridade, chaves aqui significa domínio. As pessoas têm medo, e durante os séculos tiveram medo dessas 2 coisas, da morte e do inferno. Mas Jesus diz que tem autoridade e que tem domínio sobre a morte e sobre o inferno. Então todo crente não precisa viver apavorado com medo da morte, nem com medo dos demônios, nem com medo do inferno. Por quê? Porque Jesus já nos deu autoridade. Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem autoridade sobre estas coisas. Quando ele morreu, no 2º dia ele desceu ao abismo. Ele desceu ao inferno, diz a Bíblia. E ele tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. E ele esmagou a cabeça da serpente. E ele despojou o nosso adversário de todos os seus poderes sobre aqueles que creem. Ele despojou principados e potestades e os expôs à ignomínia, à vergonha. Na cruz, Jesus triunfou sobre o nosso adversário. Então, eu e você, nós não precisamos mais viver apavorados pelo medo. Deus quer que você seja totalmente livre do medo. Por quê? Porque você já é abençoado. Não será
não será, você já é abençoado. Como fez com João, eu creio que Ele está fazendo com você, já fez com você, está fazendo. Ele está colocando a mão direita sobre você, dizendo, eu te abençoo. Todos os dias Ele coloca a mão sobre você, dizendo, eu te abençoo. Quando você tem medo, Ele está dizendo para você, como disse para João, não tenha medo, a minha mão está sobre você, eu te abençoo. Quando você tem medo, será que vai dar certo? Será que vou conseguir? Será que as coisas vão funcionar? A mão dele, a mão direita dele já está sobre você, dizendo assim, eu te abençoo. Você já é abençoado, não é que será, você já é. Porque você está comigo, você está em mim, você já é abençoado. Eu te abençoo. Não precisa temer, por quê? Porque eu sou aquele que vive, eu estou vivo, te curo, ouço as tuas orações, respondo os teus clamores, ando com você no seu dia a dia. Quando você está nas montanhas, eu estou com você. Quando você está nos vales, eu estou com você. Eu estou vivo e eu continuo agindo e operando na sua vida. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Porque eu realmente morri, estive morto e ressuscitei. Eu realmente morri pelos teus pecados. Eu realmente morri para que você fosse liberto de toda culpa, medo, condenação. Eu levei sobre si na cruz os seus pecados, as suas maldades, as suas mazelas. Você não precisa ter medo de estar eternamente afastado de Deus, porque eu morri para que você estivesse próximo a Ele para sempre. Eu morri para provar o quanto você é amado. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo, porque eu ressuscitei dentre os mortos. Ressuscitei para que você fosse justificado. Ressuscitei para interceder por você todos os dias da sua vida. Ressuscitei para ser o teu advogado junto ao Pai. Ressuscitei vencendo a morte para declarar que se você crê em mim, você também ressuscitará. Você não precisa ter medo. Por que não? Porque eu tenho as chaves. Porque as chaves estão nas minhas mãos. As chaves da morte e as chaves do inferno estão comigo. Eu tenho autoridade, é isso que Jesus está dizendo. Eu tenho autoridade sobre a morte. Eu tenho autoridade sobre o inferno. E é por isso que ele disse na sua palavra que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. E eu vou terminar aqui. Eu não sei porque tem alguns crentes que ficam apavorados com o diabo, com medo de Satanás, com medo dos demônios, com medo de feitiçaria, com medo de, pastor, porque botaram o meu nome na boca do sapo. Querido, o sapo vai morrer engasgado, porque você é de Jesus. O sapo vai dar uma indigestão com o seu nome na boca dele, porque você é de Jesus. Se alguém botou o seu nome na boca do sapo, vai perder tempo. O sapo vai ter uma indigestão, coitado. Por quê? Porque você é de Jesus. Lembra de Jonas? A baleia engoliu Jonas, o que aconteceu? Indigestão, profeta indigesto. Teve que botar Jonas para fora. Quantos estão entendendo? Então não precisa ter medo. Jesus é com você. Hoje à noite, a gente vai estar orando por isso. Repreendendo todo espírito de medo, de pavor. Eu não estou prometendo para você que as circunstâncias serão sempre fáceis, não é isso. Não estou dizendo que a vida cristã é uma vida sempre de flores, não é isso. Há desafios a serem enfrentados, há lutas a serem vencidos, há gigantes a serem lançados por terra. Mas o que eu estou dizendo para você é, o Senhor Jesus sempre estará com você. E porque Ele sempre estará com você, você não precisa ficar paralisado pelo medo. Porque Ele sempre estará com você, você não precisa ficar preso, encarcerado pelo medo. Amém? Você recebe essa palavra, diga glória a Deus.